E uma peculiaridade, antes a gente estava aqui conversando nos bastidores, né? Eu estava ali fazendo bike fit, estava aqui conversando com o pessoal. A gente está aqui, né? Na garagem do Vaz, mas a garagem do Vaz começou com artesanato, começou com corda, começou com pallet velho. Conta essa história, como é que o artesanato entrou na tua vida? Pois é, da minha vida pré-acidente e pós-acidente, pré-pandemia, pós-pandemia. O que acontece? Um trauma cerebral dessa magnitude, o lóbulo esquerdo é que controla a emoção. Eu vivi um período de depressão profunda, que é o último momento, depois em que tu passou um ano do teu acidente, o que tinha que recuperar já recuperou. O que ficou de deficiência, ficou. Cabe a você entender a tua limitação e te adaptar a viver daquele jeito. Até um ano tu fala de recuperação, depois tu fala de adaptação. O que ficou, ficou. Felizmente para mim, isso aconteceu no meu acidente em 2019. No período pandemia, foi o meu período de off, de rede social, sem telefone, sem ninguém. Eu não falava com ninguém. Eu precisei me reconectar comigo mesmo. Para mim aprender que eu era de um atleta de elite, eu saí e virei um cara que enxergava mal, o lado esquerdo todo paralisado, e eu tive que aprender a virar daquele jeito. Eu virava a chave, e sim, vou ser assim, ou não ia mais viver. Nesse período eu aprendi, recuperando a palavra, é uma frase que pode ficar, mesmo sendo palavrão. Eu liguei o foda-se. O foda-se batia a mão esquerda. Por quê? O lado esquerdo foi o que ficou travado. Todo. Boca, mão, perna, tudo mais. E a minha visão, eu sou deficiente. Eu carrego uma deficiência eterna que eu terei. Eu tenho diplopia. Ou seja, cada olho vê uma coisa. É como quando tu abrisse o olho e fechasse as imagens, e são duas imagens. O meu cérebro não consegue linkar as duas imagens. Nossa. Então muitas vezes eu vejo as coisas em dobro. Qual é a real? Eu não sei. Então eu tenho que aprender, eu aprendi a conviver com esse risco. Uma trilha, tem duas pedras. Eu pisco o olho e de repente eu vejo 4. Qual é a real? E eu tenho que escolher passar no meio da pedra. Ou eu tenho coragem de arriscar, ou eu não ando de bike. Por isso, foda-se. Por isso, foda-se. Chegou numa hora que eu liguei o foda-se numa seguinte tela. Por que das madeiras? Porque meu pai trabalha com construção e ele tinha um depósito, tinha madeiras. E eu peguei muitas vezes um prego na mão e um martelo na outra. E o prego está parado, mas na minha visão parecia que ele mexia. Porque eu não tinha estabilidade no olho. Como é que eu vou martelar? Eu vou bater o dedo? Até que o dia, foda-se. E aí a minha mão esquerda é a mão da pancada, é a mão do corte, é a mão da batida. Agora saiu o roxo da unha, isso eu tenho até hoje. É a mão em que, se eu não ligasse o foda-se pro risco, eu não faria mais nada. Vou contar um outro episódio. Eu correndo no Brasil Ride de Minas Gerais, em 2021. Foi o primeiro ano que eu voltei a competir depois do acidente. Uma prova Brasil Ride internacional, prova de alto nível. Eu correndo em alto nível. Eu estava em segundo no dia, no cross country. E tem um lugar que o simples nome diz, é o Salão de Pedras. É um parque onde o trecho de pedras, trecho técnico, vinha num alto, descia o degrau e saía nas pedras. E eu pisquei o olho bem nessa hora, eu com as mãos tensas, não tinha o que fazer. E eu vi 2 pedrão. Um deles eu sabia que não era real, mas eu não tinha o que fazer. Eu escolhi uma e desci. Quando eu desci o degrau com a roda dianteira travou na pedra e eu catapultei. Voei, caí de costas em cima das pedras, quebrei uma uma costela atrás, quebrei capacete, me arrebentei. Caí, deu deitado no chão aqui, e o cara veio me socorrer, e eu comecei a rir. E o cara disse, o que tu tá rindo, cara? Mais pesado que eu. Eu acertei a pedra, porque eu não sabia qual era a real. E eu dei na pedra, ou seja, eu caí, me quebrei, terminei o Brasil Ride, corri os outros 3 dias quebrado, terminei a prova. Por quê? Eu sei o risco a que eu me exponho. Hoje eu já não piloto com
com o risco que eu pilotava antes do acidente, mas se eu não me arriscar, eu não posso fazer o esporte que eu amo. Sim. Então eu prefiro correr esse risco com um pouco de cautela. É isso que eu faço até hoje. Bacana. E foda-se. E a garagem? A gente já te acompanhava aí do tempo que tu era parceiro do Rodrigo ali, e a gente viu um processo de transformação, mas a garagem não veio de uma hora para outra. A garagem era um sonho que talvez não tivesse o nome de garagem, ou era uma coisa que até então tu nunca tinha pensado em ter a garagem? Cara, na verdade, o propósito da garagem era ela nasceu na visão, graças a Deus, do meu relacionamento com os meus patrocinadores, com os meus amigos. 2 amigos meus que eram meus patrocinadores da época, é o Cristiano e o Marcos. Os dois tiveram a ideia de todas as coisas que eu fazia, fazer num lugar só. Eles locaram a sala para mim, não tinha grana para fazer, me incentivaram a fazer isso, acreditando no meu potencial, no potencial humano do Vale. Sim. Ponto. Então, qual era a ideia? Eu continuar fazendo os meus artesanatos, que eu faço até hoje, eu continuar fazendo um bike fit, eu continuar fazendo uma orientação de bike, personal biker, eu receber a galera para resenha, e isso que começou a acontecer. Só que isso aqui nada mais do que foi do que uma tela em branco. O que é a garagem? É um espaço para churrasco, é o espaço para olhar jogo, é o espaço para tomar cerveja, é o espaço que eu faço os meus artesanatos, e a coisa foi naturalmente Virando corpo de negócio. Virando corpo de negócio. Eu sou formado em gestão, tenho essa formação acadêmica, então voltar, que era o meu lado profissional antes. Isso, juntado com a minha experiência, junto com a minha facilidade de comunicação, graças a Deus, é uma coisa que a gente foi aliando, vamos fazendo. A minha ideia não era vender bike usada, até que um cliente veio, cara, preciso vender minha bike, vende a bike para mim? Vendo! Vendemos, hoje a gente tem 70 bikes aí dentro, então a gente vai trabalhando, a coisa foi acontecendo com uma naturalidade que tem que acontecer. Então um passo atrás do outro, não foi um investimento de grana que definiu o objetivo, Sim. Ela nasceu sem um objetivo. Tanto que a pessoa fala, como assim? Não, é uma garagem, é um espaço, eu faço aqui tudo que uma pessoa normal faz numa garagem. Perfeito. É esse o objetivo. Show de bola. Bacana, bacana.